Sejam todos muito bem-vindos. Quero abraçar a todos que estão aqui no auditório do Senac Reference, em Fortaleza, Ceará, Brasil, e a toda a nossa audiência, que nos prestigia, uma audiência grande, qualificada, que nos prestigia no canal do YouTube do Visite Ceará. Aqui no auditório do Senac, eu quero agradecer enormemente toda a diretoria do Visite Ceará, na pessoa da nossa presidente, querida e amiga Ivana Bezerra Rangel, que nos fez esse convite para estar aqui, mediando esse painel, e da Suemi Vasconcelos e Celina Castro Alves, em nome dela, abraçar todo o time do Visite Ceará, que produziu, aí, com a parceria com a Prática, esse, que é um evento tão importante, que nasceu na pandemia, né, e que hoje está no novo formato híbrido, levando muita informação, muito conhecimento para toda essa cadeia importante do turismo brasileiro, através do Conexões do Turismo. Sejam todos muito bem-vindos e quero também agradecer imensamente essas três convidadas, mulheres incríveis que estão aqui conosco, a Celina Issa, que está aqui no nosso palco do Senac Reference, ela que traz para a gente um conceito que é a primeira marca de custos abertos no Brasil, e que ela vai já falar para a gente o que é que significa isso, né? A Celina que criou um produto no Ceará e que hoje está no mundo inteiro, fazendo muito sucesso. Quero também abraçar a Luciane Pacheco, que está de forma remota, ela que está aqui, vai falar para a gente sobre reinventando permanentemente o próprio negócio, organização de eventos. Seja muito bem-vinda, Luciane. E tem uma pessoa muito especial, né, Ivana, aqui conosco, que é a Ana Clévia Guerreiro, que realmente traz no nome dela o que ela realmente é. Uma guerreira, uma líder, que sai do Ceará e desponta para todo o Brasil, com muita competência, com muita liderança, que nos orgulha a cada cearense, a cada vez que ouvimos essa grande mulher, essa grande líder, que é a nossa Ana Clévia Guerreiro, do Sebrae Nacional, que vai já falar aqui com a gente. E, para começar, como a gente está fazendo um alinhamento entre dois temas, empoderamento feminino e empreendedorismo, eu queria pedir a ajuda da Dionísia para projetar aqui. Eu fiz dois slides, como esses dois conceitos eles são complementares, Ivana, como eles são casados, digamos assim, né? Eu não posso tratar de empreendedorismo sem tratar de empoderamento. Então, ainda existe o entendimento que o empoderamento, Celina, ele é algo muito ligado a gênero, não é? E o empoderamento não tem nada a ver com gênero. Ele está muito acima da questão de gênero. O empoderamento está relacionado à capacitação, né, à autoestima, ao autoconhecimento, não é? Ao entendimento do papel da liderança no mercado de trabalho. E, certamente, aí eu trago 7 pontos, que eu queria passar rapidinho, sobre o empoderamento feminino, para vocês perceberem o quanto desse conceito tem a ver com o empreendedorismo, não é? Então, é exatamente essa capacitação que traz para o empoderamento, que também traz para o empreendedorismo. Então, são 7 pontos rapidinhos que eu queria passar rapidamente, e também realçar que esse empoderamento não tem nada a ver com a questão do feminino e do masculino, da concorrência, não é? E sim desse alinhamento entre essas duas bases fundamentais. Então, isso é o empoderamento que eu queria mostrar para vocês, o quanto é importante esse link do empoderamento com o empreendedorismo. O Sebrae, recentemente, foi lançada uma pesquisa que o Brasil é o 7º país já com mais empresas empreendedoras de MEI no mundo, né, em relação ao público feminino. Isso é um outro ponto que nós vamos estar tratando aqui, que nós estamos com um painel com 4 mulheres, né? O quanto essa mulher tem se destacado no empreendedorismo brasileiro, no empreendedorismo mundial. Então, já é um outro link que eu trago aqui, que certamente vai ser colocado, que é o papel da mulher dentro do formato do empreendedorismo brasileiro. E, para finalizar, eu trago aqui 10 atitudes que são marcantes no perfil do empreendedor, né? Que vocês vão perceber que tem tudo a ver com aquele primeiro momento do empoderamento. Ou seja, eu tenho que ter planejamento, eu tenho que ter proatividade, eu tenho que ter um espírito empreendedor, eu tenho que ter perseverança e resiliência, e eu tenho que trazer muita inovação para o meu negócio,
para poder eu ser um empreendedor. Então, o que a gente vai discutir aqui hoje nesse painel, pode passar, qual é o link desse esse empoderamento com o empreendedorismo? Quanto de nós, dos nossos negócios, precisam do empoderamento, do profissional empoderado, para que esse negócio tenha sucesso? Ou seja, quando o Visite Ceará escolhe esse tema, ele escolhe um tema que é muito relevante nesse momento, que se fala muito de empoderamento, e nós não podemos desconectar esse empoderamento do empreendedorismo. Porque, para eu ser um bom empreendedor, certamente, eu tenho que ser um profissional empoderado, né? Eu tenho que ser um profissional dono de mim, ou seja, eu tenho que ter noção da minha competência, não é? Do meu autoconhecimento, do que eu preciso melhorar todo dia para eu ser um bom empreendedor. Então, eu queria fazer, nos meus 5 minutos, aí, esse link desses dois temas tão relevantes para abrir nosso debate com as nossas palestrantes, né? Começando aqui com a Celina, que tem uma marca mundial, que a Ana Clévia vai gostar muito. Se ela não tiver ainda uma bolsa da Celina, vai ter que comprar depois da palestra, né? Mas já deve ter, né, Ana Clévia e Luciana? Então, eu queria começar com a Celina, que tem um vídeo, não é isso, Celina? Para começar, o microfone já está aí com você, já passo a palavra para a nossa primeira palestrante. Sejam todos muito bem-vindos. Oi, tudo bom? Eu mandei um videozinho e aí tem uma apresentação, deu certo? A gente nem sabia que existia o fio. Aliás, a gente nem sabia que existia o fio pronto, né? Aprendi, sabe por quê? Foi quase obrigativo. Eu pesquei 35 anos no mar, do IC. Aí o que eu vou fazer? Quando o trabalho chega a uma alegria. Eu saio espalhando, pegando, chamando uma, chamo outra. Tá aqui, fulano, tá aqui, isso, tá aqui. A história e o projeto que a gente está construindo, ele é coletivo, ele é conjunto. Eu acho que o trabalho, todo mundo tem o mesmo valor dentro do grupo. Toda bolsa, ela vai assinada com o nomezinho da artesã, com a assinatura da artesã. É aprender e ensinar. É aprender o novo e ensinar o velho. O meu sonho mesmo é que as pessoas valorizem o crochê. As crocheteiras, aliás. Oi, gente. Queria primeiro agradecer o convite para estar aqui conversando com vocês, compartilhando um pouquinho da história da Catarina Mina. Eu sou a Celina, sou diretora criativa da Catarina Mina. E eu acho super bacana começar falando com esse vídeo, porque tem uma frase no final que eu acho bem emblemática, que é o que motiva a Catarina Mina e o que motivou assim, a nossa visão de negócios, e que às vezes já estava ali e a gente não via, né? Mas que a frase no final que ela fala: o meu sonho mesmo é que as pessoas valorizem o crochê. As crocheteiras, aliás. A Catarina Mina era uma marca que trabalhava com artesanato desde 2005, eu comecei. E aí, em 2015, a gente lança a primeira marca de custos abertos do Brasil. A gente lança um projeto de transparência. E a grande virada de chave que a gente tem é quando a gente percebe que mais importante que trabalhar com artesanato era trabalhar com artesãs a longo prazo, pensando o artesanato como fonte de renda, como algo que fosse além simplesmente de algo que tivesse na tendência da moda, mas algo que a gente mantivesse, resgatasse, garantisse toda a cadeia artesanal do Ceará, né? E todo um modelo de trabalho cultural, vai além só de uma geração de renda, é também algo que faz parte da nossa cultura. Vou fazer uma rápida introdução para quem não conhece. É uma marca de bolsas artesanais. Hoje a gente já entende que, muito além da marca de bolsas, a gente trabalha com artesanato como um todo. O nosso propósito ele é repensar os laços entre artesãos, designers e consumidores. Aqui um pouco, pode passar, contando um pouquinho, né, como é que a gente começa. Eu começo lá em 2005, trabalhando com artesãs, e aí pode passar. E em 2015,
de 2005 a 2015, a gente trabalha com artesãs, a gente produz para grandes marcas, private label, para Osklen, para água de coco. Eu conheço artesãs do Ceará todo, trabalhei com palha de bananeira e fui conhecendo vários grupos que trabalhavam com artesanato, conheci o Ceará todinho, e aí, quando foi em 2015, eu começo a pensar que muito mais importante do que trabalhar com vários grupos de artesanato era trabalhar com um a longo prazo. Então, a gente lança o projeto de custos abertos, que é uma aposta na transparência. A gente acredita que o consumidor, junto com o designer, junto com o artesã, tinha ele precisava saber o que é que tinha por trás do produto acabado. A diferença de você comprar um produto industrial que vem da China, de um produto feito no Ceará, artesanal. E aí, nessa vontade de ser transparente, de contar mais sobre a nossa história, a gente lança essa iniciativa que foi super inovadora no Ceará. A gente ganhou o prêmio Ecoera, ganhou o prêmio Brasil Criativo em São Paulo, 2 prêmios nacionais. O prêmio Ecoera da Vogue, de melhor marca pelo nosso modelo de trabalho com pessoas, que a gente começou naquele ano, né? E aí a gente foi nessa vontade de abrir para o consumidor a importância dele entender e valorizar não só o produto acabado, mas tudo que tem por trás daquele produto. Então, a gente foi trilhando um caminho de moda mais justa, mais transparente, né, e sustentável. E aí a gente começa com essa iniciativa de confiar no apoio, na rede, numa rede muito feminina de mulheres, né, que abraçaram a causa da Catarina Mina junto com a gente foi entendendo que só designers a gente não ia conseguir fazer o que a gente acreditava. Só artesãs também não. Então, eram artesãs, consumidoras e designers. Então, a gente acredita muito que é essa rede que faz a Catarina Mina crescer, ir longe. E a gente fala muito de conversa por causa disso. E aí a gente vai entendendo mais sobre sustentabilidade, sobre o nosso propósito, como muitos negócios, a gente começa muito na intuição, e é a partir de 2017 que eu começo a entender assim o propósito. Nosso propósito é repensar os laços entre designers, artesãos e consumidores. A gente fazer a renda chegar em lugares onde ela não chega, através do artesanato, começando pelo Ceará. Muita coisa do que a gente já fazia, a gente começa a perceber, e isso vai direcionando a Catarina Mina para trilhar caminhos cada vez mais alinhados com aquilo que no começo era só intuição. Então, a gente começa também a se alinhar com a Agenda de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então, a questão da igualdade de gênero é uma questão muito forte para a marca. A nossa rede ela é 99% feminina. São mulheres, artesãs, do home office por essência, né? A importância da artesã trabalhando de casa, olhando os filhos, podendo ter uma renda, sem precisar sair de casa, deixando o filho, né? Às vezes, numa zona de interior, isso gera um empoderamento que a gente não tem noção da importância de você não precisar estar dependendo do marido e poder estar ali trabalhando em casa, né? Num modelo que seja sustentável. E aqui eu trouxe um pouquinho para vocês um pouco dos valores e das ações e do nosso impacto em 2021. Quando a gente começou em 2015 o projeto, eram 7 artesãs, e eu brincava, não, eu quero que dê certo para essas 7 pessoas, que a gente está aqui nesse grupo. E o projeto foi crescendo, foi tomando outros rumos, né? E hoje a gente já... A gente já é uma rede de mais de 370 artesãs. Além das artesãs que trabalham na feitura das peças, criando o produto com a gente tem também um modelo de trabalho que aí é isso que é legal, quando você vai descobrindo o seu propósito e desenhando ele direitinho, você vai entendendo que não é só sobre criar produto. A gente tem um braço de trabalho que a gente chama de Oficinas Catarina Mina, que a gente viaja. O Projeto Olé é um exemplo disso, que a gente trabalha com as artesãs, desenvolve marca com elas, pensa na formação de associação, pensa em levar cursos em parceria com outros parceiros, como o Sebrae, como, por exemplo, Instituto Somos Um,
cursos sobre gestão, cursos sobre bancarização das artesãs. Então, esse braço, que são as oficinas, é uma forma também de metodologia que a gente pensa como é que a gente pode aumentar o nosso impacto. Além da criação de bolsas, da comercialização, da venda de produtos artesanais, a gente também tem esse braço que é formar outros grupos que, quem sabe, no futuro vão seguir independentes, né? Compartilhando todo o saber que a Catarina Mina tem e a capacidade de comunicação, né? Então, hoje são 370 artesãs impactadas. Essa foi uma inovação que a gente começou no final de 2019, mas que a gente consegue, de fato, implementar na pandemia. Então, em 2020, foi um ano que a gente criou página. As bolsas já vinham todas assinadas pelas artesãs que faziam. Isso é uma forma de dar visibilidade, de você saber quem fez sua peça, de você se conectar com aquela realidade. E aí, em 2020, a gente criou páginas na internet para cada artesã. São mais de 370 páginas. E hoje, toda bolsa ela vem com QR Code, que você pode escanear. E aí você vê a foto da pessoa que fez. Aí tem um descritivo sobre quem é essa pessoa. Na pandemia, a Jéssica, da nossa equipe de estilo, estava ligando para todas as artesãs, e aí saber o prato favorito, o que é que gosta de fazer. Então, são descritivos não só com a data de nascimento, mas falam coisas pessoais também. Aí tem o lugar no mapa onde essa pessoa mora, fala um pouquinho sobre a região do Trairi, ou a região de Aracati, de Itaitinga, enfim, diversos lugares com os quais a gente trabalha. Isso é legal porque você se conecta, que isso está ali no princípio do que a gente acredita, que é essa conexão do consumidor, que, para mim, é além de consumidor, é rede, é sociedade, com lugares, com quem está fazendo uma peça. E, no momento que você conhece você conecta, você gera afeto, você gera vontade de que aquilo dê certo, e você consegue fortalecer a rede como um todo. E aí, são 99% de mulheres, e sim, tem homens. Tem o marido de uma das artesãs, que é pedreiro também e faz crochê. E ele não gostava muito que dissesse, mas hoje ele já assume também. Tem um pescador, que é o seu Pedro, que faz uma bolsa específica de palha. Ele uma vez se perdeu no mar e aí parou de sair para pescar. E hoje tem o artesanato como ofício, mas na sua maioria são mulheres. E por isso que eu falo tanto em artesãs, porque eu acho que esse lugar também é muito feminino e permite que as mulheres, às vezes, alcancem um empoderamento, uma geração de renda, que, se não fosse o artesanato, a gente não conseguiria, né? A gente trabalha com 27 comunidades no Ceará, desde o litoral até o sertão, e a gente quer continuar no Ceará, daqui para o mundo, né? As oficinas é aquilo que eu falei um pouquinho para vocês, que é uma das partes que eu mais gosto, né? Que é essa parte de conectar, de trocar experiência, de fazer. E, às vezes, isso é muito maior do que a criação de produto, é envolver outros parceiros, conectar com outras necessidades. Aqui é um grupo de labirinto, que é um desafio, o fortalecimento da renda de labirinto, e corre o risco de extinção. E foram 21 oficinas realizadas em 2021, e a gente trabalhou com 6 tipologias. E a gente gosta de contabilizar isso, porque no começo a gente também pensava muito no número de grupos. E hoje eu entendo também esse outro braço como importante, que é o artesanato, essa cultura que é tão nossa, e como é que também a gente fortalece para que ela não morra, né? Como é que a gente compartilha os conhecimentos sobre isso. Aqui um pouquinho do poder do coletivo, porque é sempre legal lembrar que a gente não faz nada sozinho. Então, o projeto da Catarina Mina é um projeto que conta com uma rede imensa, desde artesãs, designers, vocês e outros parceiros institucionais também. A gente fortalece muito o impacto social, mas também tem um lugar de pensar em novas matérias-primas, pensar no impacto ambiental, que é um lugar novo para a Catarina Mina, mas que cada vez mais a gente está procurando se aprofundar, que é também de muita importância. E é isso, gente. Estou chegando ao final dessa conversa, mas a gente vai estar ali para
tirar dúvidas, né? É muito bom compartilhar tudo isso com vocês. Eu acredito que quando a gente fala nessa questão do empreendedorismo, a gente vai muito além de pensar uma pessoa que tem às vezes, cada mulher, cada artesã é uma empreendedora, e nas oficinas a gente também procura trabalhar isso junto com elas, como é que a gente entende esse negócio como coletivo ou como de empreendedorismo individual, dependendo da tipologia. Por exemplo, tem tipologias como a do Bilro, que a gente precisa entender como é que aquele grupo se articula como mulheres empreendedoras. Outros são fazeres individuais, que a pessoa também precisa ter todo o entendimento desse fortalecimento desse lugar de capacidade de ter coragem de tomar decisões, arriscar. E eu queria agradecer o convite. E foi bacana compartilhar um pouquinho dessa história com vocês. Obrigada. Os aplausos, gente, para a Celina Issa, fundadora e diretora da marca Catarina Mina, que traz essa experiência rica, né, que traz, na fala dela, pontos fundamentais da característica do empreendedor. Lembra que eu coloquei aquele slide? E por que eu coloquei aquele slide? Porque nós temos aqui muitos jovens, né, aqui na liderança da professora Samira. A gente está aqui com uma turma de jovens. Eu já quero agradecer a ela e a todos os alunos, e que estão iniciando, né, pensando no que é que vão empreender, né? Em que segmento, da cadeia de eventos eles vão atuar. E não dá para chegar numa marca de sucesso como a Catarina sem você trabalhar a capacitação, que foi um ponto que ela repetiu várias vezes, além do marketing, além de todo o trabalho social que está por trás dessa marca, que trabalha o empreendedorismo lá no interior, lá no município, né, que desenvolve a capacidade do artesão de transformar o seu produto tão simples numa marca internacional. Então, por trás de todo esse trabalho social que a Celina faz com a equipe dela, para chegar lá, ela teve que investir muito em capacitação. E isso é muito importante, né, a gente realçar, né, o quanto você falou disso na sua fala. A capacitação, o marketing, né, e todo esse trabalho que a gente sabe para consolidar uma marca. E ainda na linha de ouvir uma empreendedora, eu quero chamar agora a Luciane Pacheco, quero deixar a minha amiga Ana Clévia para encerrar, ela que tem aí uma visão nacional, que traz muitas informações do SEBRAE também, certamente, sobre essa questão do empreendedorismo. Eu quero chamar a Luciane Pacheco para compartilhar conosco, ela que vem aí com o tema reinventando permanentemente o próprio negócio na área de organização de eventos. Ela que é fundadora do Sem Cerimônia Eventos e Turismo e especialista em cerimonial e protocolo. Eu queria ouvir a experiência da Luciane. E aqui já está contando o nosso tempo. Luciane, seja muito bem-vinda. Obrigada, Enid, obrigada. Um prazer estar com a Ana Clévia e com a Celina neste palco, né? Eu me sinto aí no palco com vocês. Obrigada pelo convite do Visit Ceará, Fortaleza Convention Visitors Bureau. Estar falando com vocês sobre esse tema, empoderamento, empreendedorismo, né? Focando nessa reinvenção constante do próprio negócio, é uma coisa que eu fico muito à vontade. Apesar de estar falando aqui de Porto Alegre, né? Quem é essa pessoa que foi convidada para falar sobre esse tema no evento tão importante, né? Eu tenho 30 anos de atuação no segmento de eventos, né? Então, eu comecei bem pequenininha. E desse tempo, 24 anos como gestora e empreendedora na Sem Cerimônia, que é a empresa que eu represento, né, que eu criei, que eu fundei nessa área. Falar sobre empoderamento, que é o poder da força interna, né, e não na questão de superioridade, mas de ocupar o nosso espaço. E nós, enquanto mulheres, é importante que a gente esteja sempre ciente desse nosso poder e que a gente faça uso dele para que a gente possa, né, trazer outras conosco. A gente nunca está sozinha, né? Quando a gente cresce, outras vêm junto. E o que é empreendedorismo? É a disposição de identificar problemas, né? Ao passo que o empoderamento muitas vezes gera problemas, porque todo empoderado vai questionar,
empoderada vai questionar, vai trazer novos olhares, né? E para isso também vão se criando e abrindo novos caminhos, né? Eu vou compartilhar aqui rapidamente, e eu acho que eu nem vou aqui. Peraí, eu fiz assim só uma linha para que a gente possa seguir, e eu prometo ser bem breve, para que a gente possa ter bastante tempo e fazer as perguntas da audiência, né, que é tão importante. Então, quem que é a Luciane, né, que eu falei? Então, eu sou Relações Públicas, eu sou a filha mais velha da dona Yara, que são eu e mais 4 irmãos, então eu exerci a liderança desde pequenininha, né, no meu ambiente familiar, já organizando os eventos da família, que é bastante grande, né. E eu sou uma pessoa que é muito curiosa, né? Eu acho que nessa nossa área de eventos é sempre um trabalho de muita pesquisa, a gente tem que estar sempre se reinventando como pessoa, e claro que isso vai refletir no nosso negócio, né? Pela Sem Cerimônia, que foi a empresa, então, que eu fundei há 24 anos. Ano que vem nós vamos fazer 25. E quando eu vou falar obviamente, sobre a minha trajetória, que é onde eu tenho os meus melhores exemplos, né? E os meus melhores aprendizados, porque a gente não erra, a gente aprende, né? A vida inteira. E na própria Sem Cerimônia, eu fiz aqui cataloguei a própria reinvenção da empresa, né, porque há 25 anos eu estou nessa empresa, mas eu não faço há 25 anos a mesma coisa, ao contrário, são 25 anos de aprendizados diários. Como eu falo, nós não temos rotina, né, empreendedor, a gente luta para ter os nossos processos, nossas rotinas. Empreendedores de eventos é mais desafiador ainda, né, então a nossa rotina é não ter rotina, então estar nesse ambiente muito criativo, muito promissor, que nos desafia muito, já nos impulsiona para o empreendedorismo, né? Como eu falo, eu sou uma empreendedora raiz, né? Eu comecei a empresa dentro do meu quarto, né? Mal comparando o Steve Jobs, né? Que começou na garagem, eu comecei no meu quarto. E até a própria criação das logomarcas. Então, a primeira ali, Sem Cerimônia, eu queria fazer uma gravatinha, né, um colarinho sem gravata, porque era sem cerimônia mesmo. Eu sempre, como eu comecei sendo especialista em cerimonial e protocolo, a parte mais formal dos eventos, né, e eu tenho essa característica muito informal, muito coloquial, de entendimento das pessoas, sem aquela formalidade desnecessária, mas eu sempre entendi que o cerimonial era necessário para a civilidade dos eventos, né? Então, a gente fez essa brincadeira com o nome, o Sem Cerimônia com C, porque, na verdade, como eu costumo brincar, nós somos bem cerimoniosos quando a gente precisa, né? Então, nós fizemos, já na criação da logomarca, depois os 10 anos, aí depois a atualização dela, como ela é hoje, né, mais redondinha, e o que foi empreender nessa empresa, né? A Sem Cerimônia, que é uma empresa de eventos corporativos, técnicos, científicos, né, nós organizamos eventos para as pessoas jurídicas, teve uma época que nós abrimos um braço e eu criei uma outra empresa, empreendedora raiz que sou, né, eu vou criando as ideias e isso vão se transformando em negócios, de eventos sociais. Então, é essa linha aqui que não durou muito, logo eu já vi que não era a minha praia, não tinha nascido para fazer eventos sociais, mas a gente tentou, né? Logo depois, nós fizemos também outro braço de eventos, de viagens de turismo focado em eventos, né? E hoje e aí eu abri uma outra empresa, que era, então, Sem Cerimônia, corporativo, a social e o turismo. E hoje nós unificamos, né? Nós somos viagens de turismo e a gente atende somente para os eventos, né, do que a gente organiza, os congressos, enfim, a parte turística. Mas por que eu estou contando isso? Porque para cada uma dessas marcas, né, de cada um desses negócios, tem todo
capacitação, conhecimento, colocar na mesa a vontade, né? E daí eu falo empoderamento, porque eu tinha que convencer os meus sócios, eu tinha que convencer os fornecedores parceiros que entravam conosco, né, em cada uma desses segmentos, a própria equipe, né, os funcionários, os colaboradores, os clientes, para que o mercado, para que ele entendesse qual era a ideia que estava por cada uma dessas logomarcas, né? Então, sempre criando e fazendo coisas novas, que é típico do empreendedor. E quando eu falo empreendedor, não é a pessoa que tem somente a sua empresa. Eu acho que o empreendedor é muito mais um perfil comportamental, né? Porque eu era empreendedora desde do meu primeiro estágio. Sempre fui empreendedora desde o meu primeiro estágio. Eu comecei, e aqui eu coloquei, vamos falar um pouco disso também, sobre se reinventar, passa também por estar presente e trabalhar com a comunidade, né? Eu falo das entidades empresariais que eu participo, ou os projetos voluntários que a gente faz, enfim. Mas falando da Associação Comercial de Porto Alegre, há 30 anos, quando eu comecei estagiando na área de eventos, a primeira ação que eu tive, eu nunca tinha trabalhado com eventos, foi fazer uma reunião onde o meu diretor ia me acompanhar para falar com um grande hotel de Porto Alegre para fazer uma negociação, e era meu primeiro dia de trabalho. Ele iria comigo e eu ia aprender. Na última hora, ele não pôde ir, teve um problema de agenda, saúde, não lembro. Eu sei que eu tive que ir sozinha nessa reunião para falar com a gestora deste grande hotel sobre um evento. Na hora eu fiquei extremamente apavorada, não sabia como lidar com isso, né? Mas eu pensei, bom, se eu recebi essa missão, vou ter que resolver essa parada, né? E aí foi, eu acho que o primeiro impacto profissional do empoderamento, né? Bom, eu vou ter que entender, vou fazer perguntas e lá a gente vai se entendendo, e foi o que eu fiz. Atravessei o centro de Porto Alegre caminhando, né, criando coragem a cada passo, para quando eu cheguei naquele momento de entrar na mesa e conversar sobre aquela negociação do meu primeiro dia de estágio da vida. Então, por aí já começou o meu primeiro perfil, e aí eu falo que ser empreendedor é perfil, né? E aí, depois disso, N coisas que foram acontecendo na minha jornada empreendedora, antes mesmo de abrir a minha empresa, né? Depois disso, eu fui convidada a criar a estrutura de cerimonial, relações públicas e eventos do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. Então, o Ministério Público, um órgão público, né? E eu, empreendedora, nunca tinha sequer trabalhado em órgão público, vinha de entidades de classe, depois trabalhei numa agência de publicidade, enfim. Mas então, assim, eu recebi essa missão do Ministério Público de criar essa estrutura, né, lá dentro. E como é que é? Eu entrei numa sala vazia, onde não tinha absolutamente nada, e eu tive que criar a partir do zero. Então, ali foi como se eu tivesse que criar a minha própria empresa. O cargo de chefe do cerimonial, né, na época, chefe do cerimonial, na verdade, eu tive que construir a estrutura para que eu pudesse trabalhar como chefe do cerimonial. E lá eu fiquei por 2 anos, movimentei toda a estrutura, e aí eu descobri que era diferente o formato, tinha mais pessoas para trabalhar, eu tive que entender aqueles códigos daquela instituição. Então, foi a minha minha segunda, então, etapa da construção desse empreendedorismo até chegar na Sem Cerimônia, né? Eu contei ali um pouco da história. E aí as entidades que participam, né? Por que isso faz parte de uma construção de estar sempre atualizado, sempre conectado, né? Com o que está acontecendo na nossa cidade, do nosso estado, no nosso país, em todos os segmentos que impactam o nosso negócio, né? Não somente focado na área de turismo, eventos, né, que é bastante, onde eu participo bastante, mas a gente poder estar atuando como agente de verdade, não só como ficar como espectador, né, que é uma coisa que eu sempre fui incomodada. Eu gosto muito de participar, de poder alavancar com as coisas e as ideias, né, claro que isso me dá muito trabalho, mas também faz parte do meu perfil empreendedor de querer
e tentar fazer que movimente, mude, né, os cenários onde a gente vive para melhor, porque mais pessoas possam participar de inclusão social, de mais mulheres, de mais pessoas com suas ideias criativas que possam contribuir. Então, no Convention Bureau, né, que então a gente está falando, eu estou falando de vocês, com vocês, né, do Fortaleza. Então, Porto Alegre Convention Visitors Bureau, eu participo como conselheira, já fui presidente, né, na Associação Comercial de Porto Alegre, eu entrei como estagiária há 30 anos, hoje eu sou diretora, então, sempre colaborando de uma forma, obviamente, todos eles de uma forma voluntária, né, sempre colaborando com a construção dessas ideias, porque quando eu entro como associada nessas instituições, não tem como, né, a gente começa a participar e o pessoal já vai convidando e a gente vai trocando junto essa jornada, né. No Conselho de Relações Públicas, eu sou Relações Públicas de carteirinha, com orgulho, também desde que eu me formei, né, e no Conselho também sou conselheira. E tem um outro projeto que é o Artemis Project, e aí, pegando também esse gancho de estar sempre se reinventando, com aquele olhar curioso, né, que esse Artemis Project é um grupo de mulheres empreendedoras, na maioria delas. Luciana, você tem 2 minutos, tá? Só? Tá bom. Um grupo de mulheres empreendedoras, né, e onde a gente troca muitas ideias também em nível internacional. Então, vamos lá. E aí, passando e finalizando até, então, esses meus 2 minutos, o estar se reinventando constantemente também passa por novos projetos que a gente cria, e, por exemplo, falando sobre legado, né, que além de então estar como empreendedora, agora também eu estou me desenvolvendo como mentora, dando mentoria em eventos, mentoria em lideranças, enfim, porque deixar esse legado, trazer um pouco deste aprendizado para mais pessoas, né, poder contribuir com mais pessoas nesse nosso trabalho. Então, eu agradeço por enquanto e fico aí à disposição para as perguntas. Muito obrigada. Os aplausos aqui do auditório e do nosso canal do YouTube, que está muito bom, que está com mensagens fantásticas aqui para vocês, muitos elogios, estou acompanhando aqui pelo celular. E aí eu queria já deixar o meu abraço a toda essa audiência aí, que está tão ativa no nosso canal, de associados, de parceiros, né, que está aí do Ceará, do Belém do Pará, de Goiânia, de vários municípios do Ceará, e aqui eu cito todos em nome de Jijoca de Jericoacoara. Enfim, deixo um abraço aí a todos vocês. E a Luciana traz um ponto muito importante para a gente, que é a questão de aprender com os erros. Vocês viram que ela colocou isso várias vezes, que é uma característica do empreendedor. E outra coisa que ela falou várias vezes, que é muito importante para o jovem que está aqui, para quem está começando, é: eu realmente tenho o perfil de ser empreendedor? Quer dizer, e aí vem a questão do autoconhecimento, do empoderamento, né? Eu não vou para uma jornada investir um recurso se eu realmente tenho um perfil de trabalhar no administrativo, né? E não ser um empreendedor. Então, ela fala muito isso. Desde cedo, eu já era um empreendedor. Não é? Então, não sei se vocês perceberam isso. Então, é importante nós ouvirmos nessas falas que cada empreendedor que está falando aqui, ele está realçando as características do perfil do empreendedor. Então, isso principalmente para quem está começando, né, Celina, é muito importante aprender. E agora, falando em empreendedorismo, Celina, a gente não poderia deixar de ouvir o Sebrae, né? E lá no Sebrae Nacional, nós vamos ouvir agora uma grande mulher empoderada, que é Ana Clévia Guerreiro, que é amiga aqui de todos nós, é cearense, que todos nós admiramos muito. Eu não estou vendo a Ana Clévia aqui na tela. Eu queria chamar a equipe técnica para projetar aqui a minha amiga Ana Clévia. Então, falando em empreendedorismo, Ana Clévia, não poderia ficar de fora desse painel o Sebrae. Falando em empoderamento, você é o próprio exemplo de uma mulher empoderada. E agora está com você a fala. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, pessoal. Vocês todos me escutam? Alguém pode me sinalizar se está ok? Se vocês... Sim, ok, sim, tudo ok. Perfeito.
Só dizer que eu estou aqui como pessoa física, tá? Eu não estou como Sebrae, foi aí uma combinação devido a falar um pouco sobre mulheres do turismo em rede, que eu quero falar. Mas, assim, primeira coisa, eu quero dar o meu agradecimento por estar participando desse evento super bacana, mandar meu abraço fraterno para a Norma Zélia, a melhor mestre de cerimônias do Brasil, sou super fã de carteirinha, amo a Norma Zélia, agradecer a Ivana e a Suemi pelo convite. Eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente a Ivana no ano passado, na Bávia, em Fortaleza. Fiquei muito bem impressionada com a Ivana, com a história dela, como ela empodera mulheres. Ivana, meu abraço para você, meu abraço para a Suemi, que é minha amiga, e para você, né, Nid, que fez uma super apresentação minha. Eu me emocionei, enchi os olhos de lágrimas, ainda bem que a tela fica pequenininha, não estava aí no telão, ninguém viu. Então, assim, eu escolhi 3 pontos para falar, para abordar a questão do empreendedorismo feminino e para abordar, fazer um link disso com as mulheres do turismo em rede. Mas, assim, eu não poderia iniciar essa fala sem cumprimentar a Celina. Gente, que marca incrível, tinha que ser Celina Catarina Mina, porque ficaria muito bacana. Sim, fiquei apaixonada por você, Celina. Esse trabalho que você faz, ele não é só de valorização do artesanato cearense, né? Ele é de empoderamento feminino, e eu já vou entrando aqui um pouco no tema. A gente não pode falar de empreendedorismo feminino, a gente não pode falar de empoderamento das mulheres se isso não passa por um empoderamento econômico, né? Inclusive, os dados dizem aí que muitas mulheres, quando alcançam uma renda econômica, conseguem um bom emprego, as mulheres muitas vezes finalizam, encerram um relacionamento afetivo. Não é porque as mulheres trabalharem significa dizer que elas não vão ter um relacionamento afetivo, é porque a partir do momento que uma mulher tem a oportunidade de escolha, então muitas vezes ela escolhe um outro tipo de relacionamento. Então, este é um fato. E engraçado que a Celina também traz um ponto quando ela fala que tem alguns artesãos que são homens que fazem bolsas, mas que eles não gostam de ser dito. Isso é muito interessante isso na tua fala, Celina, porque a gente vive um processo de mudança no mundo, gente. Onde nós estamos migrando de um mundo onde homens fazem A, B e C, mulheres fazem D, E e F. Então, a gente está num mundo onde homens podem fazer atividades tipicamente femininas e mulheres podem fazer atividades tipicamente masculinas. Isso não tem a ver com orientação sexual. Orientação sexual é um outro tema que não vai ser, pelo menos eu não vou abordar aqui na minha fala. Mas, assim, é para a gente exatamente romper com essas barreiras, que isso é trabalho de homem, isso é trabalho de mulher. Em relação ao empreendedorismo, é interessante a gente lembrar, hoje aconteceu a divulgação do relatório GEM 2021, é um relatório que é feito em vários países ao redor do mundo, e foram ouvidos na versão que foi divulgada hoje, que é a versão de 2021 do relatório, 2.000 adultos no Brasil e quase 50 especialistas. E esses adultos que foram ouvidos no Brasil, que hoje já tem uma empresa nascente, uma empresa estabelecida, nos últimos 12 meses estiveram envolvidos com a criação de um negócio, o principal sonho desses brasileiros é viajar pelo Brasil. Olha que coisa interessante, e eu tive acesso a esse dado, assim, 1h30, mais ou menos, antes da gente iniciar aqui. Então, é importante, está tudo conectado, né? Os brasileiros desejam viajar pelo Brasil e esse seminário tem a ver com o turismo. Em relação ao empreendedorismo feminino, é bom a gente lembrar que as mulheres no Brasil ainda empreendem mais por necessidade do que por oportunidade. Eu disse que ia abordar 3 pontos para vocês, nesses 8 minutos que devem me restar. Uma questão é o empreendedorismo feminino, outra é a educação, e esse de romper barreiras, que eu já falei um pouco aqui, até quando eu dei esse exemplo inicial. Mas, assim, o IBGE mostra que as mulheres, elas estudam 20% a mais de tempo, quase 20%, elas permanecem estudando quase 20% a mais de tempo do que os homens. Mas, mesmo assim, as mulheres ainda empreendem mais por necessidade. Por que será?
Ocorre que muitas vezes a mulher, ela precisa cuidar dos filhos. Por isso que a questão de políticas públicas, elas são tão importantes. A Celina falou isso, né? Uma atividade onde as mulheres podem ficar em casa, elas têm uma renda, elas têm uma atividade econômica, mas elas podem cuidar da casa e cuidar dos filhos. Então, essa atribuição de cuidar dos filhos, ela é muito ainda vista como uma atribuição, né, pelo menos para a maioria das pessoas, como uma atribuição, uma responsabilidade exclusivamente feminina. E isso faz com que muitas mulheres empreendam muito mais por necessidade do que por oportunidade, porque ela analisa que tipo de atividade ela pode empreender, mas que ela pode permanecer em casa ou que ela pode permanecer cuidando dos filhos. E isso muitas vezes arrasta as mulheres para o empreendedorismo mais por necessidade. São atividades mais tradicionais da economia, e isso muitas vezes impede que mulheres tenham um empreendedorismo mais por oportunidade. O que é o empreendedorismo por oportunidade? É aquele que você identifica uma oportunidade de negócio no mercado e, a partir da identificação daquela oportunidade, ela cria um negócio, que é um bom exemplo aí da nossa outra parceira de painel, que foi da Luciane. A Luciane, apesar de dizer que é uma empreendedora raiz, mas quando ela nos conta a trajetória dela, a gente percebe que ela foi identificando oportunidades no mercado e, a partir disso, ela criou uma solução, ela criou um negócio. Então, para a gente falar de empoderamento feminino, nós precisamos ter mais mulheres empreendendo por oportunidade. Isto é fundamental. E para a gente falar de empreendedorismo por oportunidade, obrigatoriamente nós temos que falar de educação, de conhecimento. Eu como pedagoga de formação, eu digo que pedagogo ele é muito repetitivo, ele fala sempre as mesmas coisas. E eu sou uma dessas pessoas que falam muito as mesmas coisas. Por quê? Porque na minha vida pessoal eu tenho um propósito. Enide sabe, eu nasci no sertão do Ceará, no sertão dos Inhamuns, e assim, além de ter nascido numa das regiões mais pobres do Ceará, eu nasci mulher, né? Nasci numa família extremamente humilde. Então, a gente sabe o valor da educação. A Enide falou que eu sou uma mulher que veio para Brasília, que se posicionou, uma mulher empoderada, que conseguiu espaço. Mas vejam o valor da educação. Aí eu vou tomar liberdade de pegar o meu próprio exemplo. Se eu não tivesse tido acesso à educação, eu não teria conseguido avançar no espaço social. Então, assim, a educação ela tem um valor fundamental para que as pessoas sejam incluídas, para gerar oportunidade, para gerar conhecimento, para que muito mais mulheres empreendam por oportunidade do que por necessidade. Este conhecimento ele é fundamental nesse processo para gerar inclusão. E isso tem a ver também com o processo da gente romper barreiras. Eu me policio muito, porque eu não tenho filhos, mas eu tenho afilhadas, eu tenho afilhados e afilhadas, né? Eu tenho sobrinha, que acabou de nascer há menos de um mês, mas agora eu tenho uma sobrinha do segundo casamento do meu pai. Então, assim, filha da minha irmã do segundo casamento do meu pai. Mas por que eu estou falando romper barreiras? Porque a primeira educação que todas nós recebemos é na nossa família, é na nossa casa. A gente cresce, alguém nos dizendo que a gente pode ou que a gente não pode fazer algo. Sejamos meninas, sejamos meninos, eu estou falando aqui de gênero, né? Então, essa condição de nós sermos educados, crescendo com pessoas na nossa família e ao nosso redor, dizendo o que nós podemos e o que nós não podemos, é muito importante. Algumas pessoas conseguem romper com essa barreira e outras não. Então, nós precisamos educar meninas e meninos dizendo que eles podem ser o que eles realmente querem, o que eles realmente almejam. Por que eu estou dando ênfase aqui à questão das mulheres? Não é só porque assim, um painel direcionado às mulheres, mas porque a cultura brasileira, ela impõe às mulheres muito mais limitações do que elas impõem aos homens. E isso não é um fator apenas do Brasil. A gente sabe que é um fator mundial.
A questão da inclusão feminina, ela é um fator, ela é um desafio mundial. E é preciso a gente dar visibilidade a isso. Muitas vezes, no nosso cotidiano, a gente não se dá conta disso. Eu vou dar aqui um exemplo para vocês. Quando eu sei que meu tempo está encerrando aqui. Quando eu era do Ministério do Turismo, muitas vezes, eu também viajei o Brasil inteiro, representando o Ministério, muitas vezes representando o ministro ou a ministra. Em alguns momentos, tivemos uma ministra mulher, e em outros momentos, ministros. Só tivemos até hoje uma ministra mulher. E um dia eu estava num evento no interior de São Paulo e tinha uma mesa enorme de autoridades e eu era a única mulher naquela mesa, porque eu estava representando o então ministro do Turismo. E quando eu desci, várias mulheres foram me cumprimentar, mas uma mulher em especial, ela foi me cumprimentar e disse que estava muito orgulhosa da minha fala, que eu orgulhava as mulheres ali, que ficou muito feliz que tivesse pelo menos uma mulher naquele painel. E apesar de sempre ter tido uma consciência fundamental da minha participação, da minha atuação como uma nordestina, como mulher, ali eu me dei conta que a gente precisava tomar um posicionamento mais forte dessa causa e desse propósito da visibilidade e luz às mulheres. E eu sempre digo que essa não é uma guerra, não é uma disputa entre homens e mulheres, não. Aliás, a gente sempre chama os homens porque nós precisamos ter os homens como os nossos parceiros e aliados. A gente não muda o mundo sozinho ou sozinha, de forma isolada. Como eu disse, a gente precisa que essa mudança, primeiro, seja na educação familiar, na educação na escola, na universidade, em todos os espaços que a gente ocupa. E aí, já para fechar aqui a minha fala, eu vou citar como exemplo a própria Ivana, que tem no seu hotel como segurança mulheres, né? Tem mulher lá que atua como segurança, que é uma atividade que tradicionalmente a gente não vê muito mulheres ocupando esse espaço. Então, gente, convite que eu deixo aqui a todos que estão participando desse evento é que a gente, assim, crie mais espaços de empoderamento feminino, para que a gente tenha mais mulheres ocupando espaço na sociedade e, principalmente, empreendendo por oportunidade. Quando a gente vê o exemplo do crédito assistido em lugares da Ásia, quando esse trabalho foi feito, inclusive, um dos representantes do crédito orientado ganhou o prêmio Nobel, né? Chegou a receber prêmio Nobel. Por quê? Porque as mulheres, quando têm acesso ao crédito e quando, à medida que elas melhoram de vida, elas trazem muito isso para a sua vida familiar. Elas investem na educação dos filhos e elas investem na melhoria daquele núcleo familiar e assim impactam positivamente a sua comunidade. É esta a mensagem que a gente deixa, é este o convite, que nós, mulheres, possamos empoderar mais mulheres. E a gente empodera de forma simples. Quando nós criamos com mais duas amigas a Mulheres do Turismo em Rede, no início eu fiquei muito angustiada porque nós não conseguíamos fazer aquilo, um trabalho enorme que a gente desejava. Hoje a MTR já está criando um núcleo lá no Maranhão, e o que eu aprendi nesse período é que, às vezes, a gente não atinge um número grande de mulheres, mas quando a gente gera espaço para 2, 3, 4 mulheres, não interessa a quantidade, para elas falarem e elas terem clareza do seu poder e da sua capacidade, a gente também contribui para mudar o mundo. Às vezes a gente não consegue mudar o mundo todo, mas muitas vezes a gente consegue contribuir para um mundo melhor ao nosso redor. E esta é a mensagem que eu deixo para vocês, com um abraço enorme, inclusive, para a professora Samira Lodge, que também é minha amiga e que a Enide citou, que está aí com vários alunos na plateia. Gente, obrigada pelo convite, e mais uma vez, Enide, obrigada pelas suas palavras tão carinhosas, enfim, eu me emocionei. Obrigada. Os aplausos aqui para essa grande amiga, parceira, Ana Clévia Guerreiro, que também recebe os aplausos da nossa plateia, da nossa audiência no YouTube, inclusive da Solange Alves, que é sua conterrânea de Crateús. Em nome da Solange, eu saúdo a todos aqueles que estão aplaudindo você e a todos aqui do painel no nosso YouTube. Parabéns, Ana Clévia.
E você reforça um ponto fundamental na questão do empoderamento, Ana Clévia, que é a questão financeira. Seja de homens ou de mulheres, não dá para ter empoderamento sem ter a sua questão financeira resolvida, né? Sem ter uma remuneração, sem empreender por oportunidade, que é um tema que você traz importantíssimo. Ou seja, temos que incentivar o empreendedorismo por oportunidade e, assim, consequentemente, vamos estar empoderando essas pessoas que empreendem por oportunidade. Então, feita essa consideração, nós temos agora 10 minutos de debates. Eu já tenho uma pergunta aqui pelo YouTube, mas queria saber se temos perguntas presenciais. Samira quer perguntar. E eu vou logo ouvir aqui a professora Samira, que representa aqui uma série de 15 a 20 alunos, né, na plateia do nosso auditório do Senac Reference. Samira Lodge. Uma palestra mais rica que a outra, com grandes ensinamentos, grandes informações. Então, eu gostaria de cumprimentar a Enid, que está à frente desse evento, e também desse país, junto com a minha amiga querida, a Ana Clévia. Muita saudade, que tem toda essa simplicidade, traz essa simplicidade e esse luxo de conhecimento, de informação, de experiências. A conterrânea, Luciane, e a Celina Catarina Mina, não é mesmo? Pois é. Então, ontem, eu estou aqui representando a Escola Estadual de Ensino Profissional Mário Alencar. É uma escola que fica na periferia, e no bairro que você deve conhecer, Ana, que é o Janguruçu, né? Que José de Alencar esteve por lá, né? E traz assim muita história aquele bairro. Estamos aqui com os alunos, né? Nossos alunos podem até levantar o braço aqui, representando, são alunos do curso de eventos. E eu gostaria de dizer que no início desse semestre, depois de 2 anos de pandemia, nós fizemos um pequeno levantamento, assim, um perfil, um diagnóstico, para verificar assim, um pouco das ansiedades, necessidades e anseios, né? Sonhos dos nossos alunos, e achei muito interessante que eles colocaram as áreas de interesse, que seria a área de cerimonial e protocolo, decoração e estandes, gestão e marketing, hotelaria, alimentos e bebidas, som e luz. Então, esse a gente percebeu que, e nesse perfil, ele é escrito de uma forma muito criativa, e ao longo do semestre eu pude perceber que trabalhar com esses alunos, realmente, como eu falei ontem, é uma usina de ideias e de talentos. E nós experimentamos, vivenciamos muitas atividades, não é mesmo? Muitos eventos de uma forma muito criativa e com com poucos, né, com baixos recursos, mas nós criamos muito e nos divertimos também, né? Então, ontem nós recebemos uma proposta, não é mesmo? Duas propostas maravilhosas que podem vir a nos ajudar, e aproveitando este painel maravilhoso que fala sobre empoderamento, justamente de pessoas, de mulheres que conquistaram um grande espaço no mercado, que são verdadeiros, né, cases de sucesso. Eu gostaria de fazer um convite também para abrirmos um espaço de empoderamento dos jovens. Então, eu agora faço, né, que a gente tem o empreendedorismo na veia, eu faço o convite de que forma vocês, mulheres empoderadas, podem nos ajudar também a melhorar, a aperfeiçoar esse empoderamento dos nossos jovens de periferia, cheios de talentos e de ideias. Muito obrigada. Beijo aí às amigas. Obrigada, Samira, pela oportunidade que você está dando aos jovens de participarem desse excelente evento, pela sua pergunta. E vou já abrir aqui para a resposta. Queria saber se tem mais alguma pergunta para já passar para todos responderem e fazer as considerações finais para a gente não atrasar. E eu vou fazer uma segunda pergunta que veio do Ivan Quécio de Oliveira, que é: como faço para fazer faculdade de turismo, hotelaria e guia de eventos?
Então, eu gostaria que você procurasse o SENAC, essa é a minha resposta, mas queria saber se tem alguém do SENAC aqui para responder especificamente essa pergunta. Mas eu acho que o SENAC, né, Ivana, seria a melhor resposta aqui para o Ivan. E eu gostaria de passar agora para todos, começando aqui pela Celina, para responder a pergunta da Samira. Depois eu passo para nossas amigas que estão no online. E na sequência, eu gostaria que cada um já fizesse suas considerações para a gente encerrar dentro do prazo. Celina. Obrigada. Na minha realidade, assim, no circuito que eu trabalho, a gente tem percebido um lugar muito importante dos jovens na relação com os grupos de artesãs. Assim, no projeto Olê, por exemplo, uma das filhas de artesã está responsável pela parte de gestão, conexão com redes. Aí a gente levou ela para estagiar, passar uma vivência lá no ateliê da Catarina Mina. Então, ela pôde aprender muitas das metodologias de trabalho que a gente tem, então, a parte da tecnologia. E aí, quando isso é um complemento a um potencial de crescimento até de uma associação de artesãs, e que um jovem, às vezes, tem uma conexão, um saber que vem dessa geração, né, que já nasce usando o celular, já sabe mexer no WhatsApp, e que, às vezes, é complementar ao saber de um grupo artesanal, de saberes que, às vezes, estão mais desconectados dessa realidade jovem, né? Tem também esse grande debate que falam, né, do saber artesanal e como é que ele vai ser, se ele vai morrer, porque os jovens não têm tanto interesse nisso mais. Mas, na minha realidade, e aí em relação a outro grupo, o grupo de crochê, muitas mulheres são MEI e são artesãs, e de 20, 21, 30, e o crochê, às vezes, é uma forma delas terem uma renda, estarem ali e estão passando esse saber para frente, ensinando filhos, e a gente tem visto isso acontecer também. E aí, nesses processos, eu tive contato também com a ADEL, que é uma associação, e nesse projeto do Trairi que a gente estava fazendo, eles fizeram outro projeto que era exatamente de gerar empreendedores jovens. Eles mapeavam e selecionavam alguns para incubar pequenos projetos de jovens empreendedores no interior do Ceará. E esse eu achei super interessante. Quando eu me conectei, eu não conhecia ainda. E foi a partir, inclusive, desse projeto que uma das empreendedoras, que tinha sido selecionada por eles, a gente conectou ao nosso projeto. E a Paulinha, hoje ela está junto do grupo de artesãs, fazendo esse papel que é super interessante também. Obrigada. Obrigada. E agora vamos ouvir, Celina, a Luciane Pacheco, para ela responder a pergunta da Samira, né, como é que nós podemos contribuir, né, com essa questão dos jovens empreendedores, e também fazer as suas considerações finais, suas despedidas, que a gente tem aqui 1 minuto e 21 segundos para ouvir vocês duas e ter as considerações finais. Certo, obrigada. Obrigada, professora conterrânea. E o jovem, falando um pouco, né, eu vim também, eu rompi barreiras, eu sou de uma família de baixa renda, a primeira pessoa que se formou, né, teve curso superior na família, depois de mim vieram outras, mas assim, para o jovem, meus futuros colegas, porque a gente já chama alunos de eventos que têm essa vontade, né? Então eu já chamo de futuros colegas, porque essa semente já está em vocês. Agora é botar para frente. Assumam posições, se engajem, coloquem o que vocês sabem fazer à disposição das pessoas, não se deixem de participar, né, das coisas, mesmo que vocês não saibam no início, se coloquem à disposição, o aprendizado ele sai na sequência, né,
Colhem em pessoas que vocês possam aprender com qualidade, selecionem as companhias de vocês, alimentem-se de boas informações, sejam o que vocês forem ler, pesquisar, até as músicas, se alimentem de boas informações, coisas de qualidade que vão engrandecer o espírito de vocês, e não o contrário. O jovem é uma grande potência, eu estou há tanto tempo trabalhando, porque sempre tiveram e tem jovens perto de nós, né? Seja na família, no trabalho, é uma grande fonte de aprendizado, vocês têm um potencial incrível, invistam e se apoderem disso, todos os dias. Era isso. Obrigada, Luciane. Agora eu queria ouvir a Ana Clévia. Por favor, nosso tempo está esgotado, mas é importante ouvir você e suas considerações finais, Ana. Serei rápida. Começo pelas minhas considerações finais, já agradecendo por essa oportunidade incrível de estar aqui. Eu estou em Boa Vista, em Roraima, né? Mas fico muito feliz de ter estado aqui com vocês. Minha mensagem para os jovens é: na nossa atuação, cada um de nós, a gente tem que buscar incluir os jovens. Afinal de contas, a gente tem mania de olhar para as novas gerações e ficar comparando com a nossa geração, que é um erro, porque essa garotada nasceu em outro mundo, como Celina disse, nasceu com um iPhone na cabeça, é uma outra realidade, o digital. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que todos nós adultos temos uma responsabilidade de aproximar o jovem da sua cultura, da sua identidade. Então, a sugestão que eu lhes dou é: busquem conhecimento, mas, ao mesmo tempo, olhem para as comunidades de vocês, olhem para a identidade cultural de vocês. Só fechando mesmo, por exemplo, a Celina falou do labirinto no Aracati. Toda vida que eu vou para a Canoa Quebrada, eu fico angustiada, porque eu não vejo mais o labirinto ocupando o espaço que ocupava em Aracati. E as pessoas me dizem: os jovens não querem mais fazer labirinto porque acham que não é bacana, que não dá status. Então, a gente tem que ressignificar a nossa identidade, a nossa cultura e trazer os jovens juntos. Então, abrace um propósito que seja relevante para a vida de vocês. A jornada é desafiadora, mas ela também traz muito uma sensação de eu estou contribuindo para um mundo melhor. É isso que a gente precisa ter nas nossas vidas, algo que faça sentido. É isso, Ana. Muito obrigada a você, Luciane.